Em agosto de 2020, houve aumento de mais de 70% de financiamentos imobiliários, se comparado com o mesmo período no ano de 2019, com base na ABCIP, certo? E aí você fala assim, tá, Gabriela, mas por que eu vou trazer esse dado para o meu cliente? Porque se a família quiser vender esse imóvel para alguém, a chance de ocorrer a aquisição daquele bem através de financiamento imobiliário é muito grande. E já que é muito grande, quer dizer que esse imóvel precisa estar regularizado. E para estar regularizado, você vai ter que fazer um inventário, seja judicial ou seja extrajudicial. Vocês também já sabem, porque eu já falei na última aula, que a nossa taxa Selic, ou seja, exatamente aquela taxa que vai embasar a taxa de juros, é a mais barata dos últimos 20 anos. Por isso que mesmo durante a pandemia tem tanta gente comprando imóvel. Gente, o mercado imobiliário, ele não para. Ele é cíclico. E diante de um caos que está sendo a pandemia, ele está girando. E ele está girando com força. A verdade é essa. E aí o que acontece? Só, Gabriela, que eu poderia, ou será que eu poderia, trazer para o meu cliente que vale muito a pena, por exemplo, ele regularizar esse imóvel, até porque caso ele venha a falecer e esse imóvel estiver financiado, né, a pessoa que vai estar comprando tiver financiado esse imóvel, eu sei que com o ato morte esse imóvel poderá ser quitado. Aí eu já trago para vocês outra informação. No Brasil, não há obrigação legal para a cobertura de pandemias, epidemias e endemias declaradas por órgão competente. Então, a regra é que não há. O que é que você pode fazer enquanto advogado, enquanto operador do direito? Manter contato com os bancos, os principais bancos, pelo menos, para poder saber se agora, no ato da realização do financiamento imobiliário, a apólice já está englobando pandemia, epidemia e endemia. Por que isso, Gabriela? Porque, por exemplo, agora nós já conseguimos uma alteração para a cobertura de plano de saúde, para situações que englobe pandemia, que englobe, por exemplo, o tratamento para o Covid-19. Alguns planos de saúde não tinham, certo? Já tem seguro de vida, que aí não seria aquele seguro obrigatório, né? Referente ao financiamento imobiliário, que eles também já estão prevendo isso. Agora, imagina o que é você estar diante do seu cliente, ou na sua produção de conteúdo, mostrando quais são as vantagens da realização do inventário. Eu tinha pedido lá em um dos grupos do Telegram para que algumas pessoas me encaminhassem, inclusive, algum tipo de conteúdo, ou post no Instagram, ou artigo, para que eu pudesse analisar na aula de hoje quais são os erros que vocês estão cometendo. De todo mundo que me mandou, eu selecionei de uma pessoa e já estarei mostrando para vocês o foco do erro, tá? Então, vamos lá. Então, se no Brasil, por exemplo, não há obrigação legal para a cobertura de epidemia, pandemia e endemia, você já fala assim, olha, isso aqui não dá muito para poder utilizar se o meu cliente for a pessoa que está comprando, através de financiamento imobiliário, um imóvel que já foi ou que será inventariado, tá? Só que aí você pode falar, ok, mas quais são os outros pontos que eu deverei trazer? O outro ponto que você precisa bater é que a realização do inventário traz mais segurança jurídica para a família, certo? Então, isso vai trazer segurança jurídica independente, por exemplo, de ocorrer a transferência da propriedade, que é o que a gente geralmente faz, ou a transferência da posse. E lembrando que se ocorrer a transferência da posse através de inventário, o ITCMD também deverá ser pago, salvo disposição contrária na sua legislação estadual, ok? Só que aí você pode falar, tá, mas quais seriam os outros dados? Gente, o esquema é o seguinte, todo mundo sabe que durante a pandemia, várias pessoas estão sendo demitidas. Várias pessoas estão perdendo seus empregos. E a realidade é que você ter hoje um imóvel regularizado para caso exista alguma situação que não depende única e exclusivamente de você, você conseguir, por exemplo, ali uma garantia de empréstimo do banco, traz muita segurança. Imagina, por exemplo, hoje, uma pessoa que tem um imóvel e esse imóvel ele foi herdado, mas ainda não foi regularizado, o inventário não foi realizado. Mostre para o seu cliente que se amanhã ele passar por algum problema financeiro, esse imóvel poderá ser dado em garantia para o banco.
como obtenção de empréstimo. E aí você começa a despertar para várias situações. Quantos empresários hoje estão descapitalizados? Quantos empresários hoje estão tendo que demitir funcionários e não tem caixa para pagamento de verba rescisória? Isso aqui são insights para que vocês percebam assim, olha o quanto eu posso trazer de informação para o meu cliente. Olha o quanto de produção de conteúdo eu posso fazer. E quando eu falo da produção de conteúdo, gente, eu não estou me referindo única e exclusivamente ao Instagram, não. Eu estou me referindo também, ou principalmente, àquela produção de conteúdo no offline. Aquela produção de conteúdo que não tem ligação com a internet. Imagina, por exemplo, se você consegue, mandando esses dados que eu trouxe para você, uma pauta no jornal local da sua cidade, no qual você está ratificando esses dados. Quando você ratificar esses dados para os telespectadores, eles estarão percebendo que, diante disso, eu preciso contratar esse advogado. Esse advogado, ele tem conhecimento. Por quê? Porque ele não está trazendo somente conceitos, ele não está trazendo somente juridiquês, ele está mostrando provas da necessidade da contratação dele, de alguém qualificado, de alguém que é expert na área, de alguém que é especialista na área. Então, quando você traz a situação da garantia para o seu cliente, você, inclusive, ratifica essa urgência. Imagina se amanhã o senhor perde seu emprego, se sua esposa perde seu emprego, o imóvel que o senhor recebeu de seu pai ainda não está regularizado, você não vai conseguir dar esse imóvel como garantia, então você precisa para ontem fazer a regularização com a conclusão desse inventário, tá? Então, se ele é, por exemplo, proprietário, se ele vai ser o proprietário, se ele vai ser o coproprietário, quando ele ocupar essa posição, ele poderá dar esse imóvel em garantia. Só que aí você pode falar assim, tá, Gabriela, mas em que momento é que eu passo essas informações para o meu cliente? Você pode já passar essas informações para o seu cliente em relação à urgência, quando o cliente manteve contato por telefone com você, e aí você já traz a informação ali de forma mais superficial. Para quê? Para poder ratificar a necessidade de que ele marque uma consultoria com você. Você já pode trazer essa informação, por exemplo, em alguma mídia, no rádio, na televisão, para despertar o nível de consciência do seu cliente em relação ao dinheiro que ele poderá perder caso ele não regularize aquele imóvel que é objeto de inventário, ou que já deveria ser, né, objeto de inventário. Você traz essa situação para o seu cliente com o objetivo de quê? Aumentar o nível de consciência dele.